Dá o seu bom dia, bem. Olá, bom dia, bom dia. Os primeiros já estão chegando por aí. Bem-vindos todos. Mais um domingo especial, né? Como sempre, mas hoje marcando o início da semana da Páscoa, domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E é muito bom contar com você, contar com a sua companhia, usando essa página, usando esse e-mail. Você que depois também vai acessar pela canal da igreja no YouTube, né? Bem-vindos. Estão chegando por aí. Daniela, nossa filha Marlene, irmã Madalena, Maurílio, Eliana Afonso, bom dia minha irmã, presbítero Venâncio, muito bem, que bom. Como disse, hoje é um domingo muito especial para a cristandade, é o domingo de Ramos, domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uma semana de extrema importância, de acontecimentos importantes nessa semana da Páscoa que antecede o domingo da ressurreição do Senhor, a sua crucificação, enfim. Nós vamos meditar. Irmã Raquel, bom dia. Podemos meditar na palavra do Senhor, estudar o nosso currículo, mas antes eu quero ler nos evangelhos, quero ler uma parte de um dos textos, né, que fala que registra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nesse domingo de Ramos. Eu fui e voltei para o Benaiá e não vi a quantidade de pessoas, até porque as igrejas, né, as missas, as celebrações estão sendo feitas online na nossa cidade. Eu não vi muitas pessoas com ramos, né, com palmeiras nas ruas, marcando esse domingo, né? Mas é o domingo de Ramos no calendário litúrgico e o início da semana da Páscoa. Irmã Kátia, bom dia, bem-vinda. Presbítero Jonas, certamente aí, junto. Irmã Cida, Tonon. Irmã Madalena, já saudei, bom dia. Os versos, Marcos 11, Marcos capítulo 11, os versos de 9 a 11, diz assim, Marcos 11, de 9 a 11. Tanto os que iam diante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Essa é o final do relato de Marcos sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Os que iam e vinham, tinham passado no campo, tirado os ramos, saudado o Senhor, grande expectativa para o rei que vinha, e logo mais à noite nós vamos meditar sobre isso, quais as características deste rei e quais as percepções, né? A percepção que as diversas pessoas, diversas camadas sociais tiveram de Jesus e o significado de tudo isso na vida deles e para a nossa vida hoje, o que isso representa, né? A chegada, o que vem em nome do Senhor, o Rei bendito,
todo cristão deve meditar cuidadosamente nessa passagem. E eu quero já encorajar você à noite, às 19h30, estarmos juntos para meditarmos nessa verdade. Vamos orar ao Senhor para então dar início ao nosso estudo de hoje, que fala sobre uma conversão, a conversão de um soldado importante, uma das conversões mais importantes da igreja no Novo Testamento. Vamos orar ao Senhor. Otávio Miranda, bem-vindo, Otávio, que bom ter você também conosco, meu irmão. Vamos falar com Deus nesse dia, vamos rogar ao Senhor a sua bênção, que Ele produza crescimento, que Ele nos traga edificação pela sua palavra nessa manhã. Ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua graça, pelos muitos benefícios recebidos hoje, Senhor. Obrigado, Pai, por despertarmos após uma noite de descanso. Obrigado pelo primeiro alimento, aqueles que já tiveram, Senhor. Tem misericórdia daqueles que, ó Deus, ainda não se alimentaram hoje, Senhor. Ó Deus, socorre, principalmente, Senhor, aqueles feridos da alma, os que sofrem, ó Deus, os corações enlutados. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, nesse dia, Pai, em que nos lembramos do Rei que veio, ó Deus, ao encontro do seu povo, do Rei que veio trazer, Senhor, salvação, esperança, do Rei que veio se entregar. Ó Deus, nós queremos receber todas as bênçãos, Senhor, desta realidade, dessa verdade extraordinária do Cristo, ó Deus, do Jesus Salvador, do Rei de paz, do Rei pacífico. Ó Deus, ajuda-nos a compreender todas essas verdades, ó Deus, pela mediação do Teu Espírito, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido por cada irmão, irmã, por cada lar, por cada família, ó Deus, por aqueles que estão conosco nesta hora e por aqueles que haverão de abrir, de acessar nossa página, ó Deus, em outro momento. Ó Deus, alcança, Senhor, cada coração aflito, ó Deus, que o Teu bálsamo, que, ó Deus, a Tua graça alcance cada um. Ó Deus, nós oramos agradecidos, pois fazendo no nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Ok, vamos dar início. Atos capítulo 10, a nossa lição de hoje tem como texto básico o capítulo 10 de Atos. Lógico, nós não vamos ler todo o capítulo, também a sua Bíblia aberta nesse texto, Atos capítulo 10. A gente vai estudar essa conversão, uma conversão importante de um soldado graduado, de um soldado importante, uma das conversões mais marcantes do Novo Testamento, da igreja no Novo Testamento. Então o texto de hoje fala-nos dessa importante conversão. O capítulo anterior, portanto o de número 9 de Atos, nós vemos a conversão de um perseguidor da igreja, um perseguidor implacável, incansável, destemido, furioso, Mas no capítulo 9 nós encontramos ainda o grande milagre da cura de um paralítico que volta a andar. Vimos também o grande milagre, e um milagre, podemos dizer, ainda maior, Se tem a cura de um paralítico, tem a ressurreição de uma mulher que já havia morrido. Mas neste capítulo de número 10, nós veremos o maior de todos os milagres, como diz o hino de número 33 do nosso hinário: das maravilhas é sempre a maior, a conversão de um pecador, a conversão de um homem, de uma pessoa a Cristo. O que é isso? É olhar para Jesus, reconhecê-lo como Salvador, olhar para os seus pecados e render-se diante dele, confessar isso. Isso é
a verdadeira conversão. E nós vamos destacar algumas coisas da vida desse homem que se converte, da vida desse soldado importante, da vida desse soldado graduado chamado Cornélio, né? Primeiro, a sua profissão. Ele era um soldado, mas não era um soldado qualquer. Cornélio, o texto nos diz que ele era um centurião romano. Ele estava lotado, né? Ele estava servindo em Cesareia, destacado para servir em Cesareia como um centurião. O centurião, ou os centuriões, eles eram a espinha dorsal do exército romano, na hierarquia do exército romano. Cornélio era um soldado romano, mas ele alistou-se num exército muito mais importante. Ele alistou-se na família de Deus para ser um soldado de Jesus, para ser um soldado de Jesus Cristo. Ele é promovido para algo muito mais superior. Então, a sua profissão não o impediu. Se você pensa que a sua profissão o impede, não impede. Então a primeira lição é essa, né? E qual era a relação desse soldado? Qual era a relação desse centurião com o seu próximo? Nós podemos dizer que ele era um homem generoso. Os versos 2 e 3, dê uma olhada aí, diz: e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito? Não, eu estou lendo perdão, eu estava ainda com a Bíblia aberta em Marcos. Perdão, Atos 10, 2 e 3. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele. Então veja, por esses 2 versos a gente pode perceber a relação que esse homem, soldado, tinha, né, a respeito do seu próximo. Ou seja, a piedade, ela não pode ser separada da caridade, né? Tem que andar junto. Meu querido professor, reverendo Dr. Antônio José, ele dizia que a nossa ortodoxia, né, ou seja, a nossa teologia, no nosso conhecimento, tem que andar junto com a nossa vida prática, com a nossa caridade, né? A piedade não exclui a caridade, não pode ser separada, tem que andar junto. Cornélio não havia se endurecido com o exercício do seu trabalho. O fato dele ser um soldado, o fato dele ter recebido treinamento, certamente conhecedor, um homem de batalha, ele não se embruteceu, né? Ele não endureceu o seu coração. Antes, era um homem generoso, era um homem que tinha cuidado do outro, do próximo. E a sua relação com Deus fica clara nesse versículo de número 2. Ele era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, e Deus sempre busca aqueles que o buscam. Deus sempre recebe, Deus sempre acolhe, Deus sempre está próximo. Nós estudamos sobre Zaqueu há pouco tempo atrás. Zaqueu queria ver Jesus. Surpreendentemente, Jesus é quem vai na direção de Zaqueu. Salmo 4, versos 2 e 3, é um texto que eu gosto muito, estou sempre olhando, lendo. Então, veja aí, o capítulo 4, versos 2 e 3, diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele, né? Então veja o exercício
da piedade. Cornélio era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Ele havia rompido com a sua antiga religião, ele havia rompido com os seus deuses, ele havia rompido com o seu culto, sua teologia havia mudado e sua vida exterior também. Por isso ele desejava ouvir de Jesus, encontrar-se com Jesus. E como era a sua vida devocional? O que eu tenho dito na Igreja Ebenezer sobre as doutrinas, as disciplinas espirituais, eu tenho insistido nisso, com a igreja, propositadamente, as nossas disciplinas espirituais, como temos exercido, qual o tempo, qual o lugar que ela ocupa no nosso dia a dia, a nossa disciplina espiritual. A vida devocional, ele era um homem de oração. Olha o verso 4 e também primeiro o 2 e depois o 4 de Atos 10. O 2 diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Veja o 4. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Ou seja, sua teologia, as suas orações e a sua prática, as suas esmolas, a sua vida prática, a sua generosidade para com o outro tinha chegado diante de Deus. Então Cornélio era um homem que tinha uma vida intensa de oração. Irmãos, a igreja precisa orar continuamente, diariamente, não somente quando a tragédia se abate. Isso tem me chamado a atenção, as convocações para clamor, as convocações para oração, as convocações para oração, porque as coisas não estão como nós gostaríamos. É verdade, temos que orar no dia mau, mas temos que orar sempre. Se a gente só ora e só jejua quando a tragédia se abate, quando a calamidade se abate, alguma coisa está errada com a nossa devocionalidade, alguma coisa está errada com a vida da igreja no que diz respeito à sua vida de oração, contínua de oração. Ó tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino ao teu nome, Senhor? Se tudo vai bem, a gente levanta correndo, sai para os nossos afazeres e nem lembra do Senhor. Termina o dia, a gente já está cansado e vai dormir e não ora ao Senhor, não lê a Bíblia, não senta na mesa. Aliás, esse é um estudo que essa semana foi publicado, o benefício do que é raro sentar-se à mesa. As famílias não sentam mais à mesa para fazer uma refeição, para conversar sobre os problemas, para traçar planos para a lida do dia, da semana, onde tiramos nossas dúvidas. O pai conversa com o filho, a mãe com a filha, onde tiramos as nossas dúvidas e ouvimos, somos encorajados a enfrentar as nossas lutas pelo corre-corre, pela agenda lotada, ou por evitarmos esse encontro, olharmos no olho um do outro. Isso tem nos roubado. As disciplinas espirituais estão escassas, estão sendo esquecidas na nossa vida. Cornélio nos ensina isso. Ele tinha uma vida intensa de oração, de contínuo orava a Deus. Não era somente em dias difíceis, de contínuo, diz o verso 2. Suas orações subiram até o Senhor, diz o verso de número 4. Deus ouve todas as nossas orações, porque a palavra ainda não chegou à boca, Ele já conhece todos, mas Ele deseja isso dos seus filhos. Ele quer ter prazer em estar conosco, e que nós tenhamos prazer também em estar com o Senhor e em dedicar tempo ao Senhor. Ele só tinha abandonado seus deuses, ele tinha agora a necessidade de ter comunhão com o Deus vivo. E quanto à sua família? Como era
a sua família? Como era a sua vida em família? A gente pode dizer, afirmar que ele era um líder exemplar na sua casa, na sua família. Irmão, irmã, como tem sido sua vida devocional com os seus filhos? Né? Qual a importância que você tem mostrado para os seus filhos da vida devocional na sua casa? Olha o verso de número 2, diz: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Cornélio não era um líder eficaz apenas fora de casa, apenas um centurião, um líder de 100 soldados, um soldado exemplar, não. Ele era também e sobretudo dentro da sua casa um sacerdote. Ele tinha autoridade com os seus soldados, mas também com a sua família. Ele tinha um testemunho eficaz na sua casa, né? Quando a gente lê a história de Ló e dos seus genros, né? Lá em Gênesis, que a gente estudou há pouco, os genros duvidavam um pouco da devocionalidade, da piedade de Ló. Que os nossos familiares olhem para nós e vejam em nós não aqueles que não pecam, não aqueles que são perfeitos, mas aqueles que se arrependem. No céu não vai entrar quem não pecou, no céu vai entrar quem se arrependeu dos seus pecados. Viram a diferença de Davi para Saul, que a gente estudou na semana passada? A diferença de Davi para Saul não era o pecado, mas o arrependimento. Essa tem que ser uma marca na vida do Filho de Deus, na vida do cristão, uma vida de arrependimento, renúncia do pecado e vida com Deus. Ele liderou sua família para ser também uma família piedosa e temente a Deus. Ele sabia que isso era importante. Isso é importante, meu irmão e minha irmã. É importante para a nossa família temer ao Senhor. É importante para a nossa família, junto conosco, os nossos filhos. É preciso tomarmos a dianteira na devocionalidade da nossa casa e da nossa família. Todos juntos na presença do Senhor. E o seu testemunho? Como era o testemunho desse homem? Nós podemos dizer que ele era um homem influenciador. Versos 2, versos 7 e versos 22. Cornélio liderou espiritualmente sua família, correto? Já vimos isso no verso de número 2. Ele influenciou espiritualmente alguns soldados que estavam debaixo de sua autoridade. Veja o que diz o verso de número 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. A piedade de Cornélio influenciou sua casa e influenciou também aqueles com quem ele trabalhava, influenciou também aqueles a quem ele liderava, aqueles a quem ele liderava. Bom dia, irmã Kelly, bem-vinda, minha irmã, Deus lhe abençoe. Ele tinha bom testemunho também da nação, em casa, no trabalho, ou seja, com os seus soldados, e também da nação. Olha o verso de número 22. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Ele era um homem também que dava bom testemunho na sociedade, na nação. Era um influenciador em casa, no trabalho e na sociedade. Que lição extraordinária para mim e você, meu irmão, para a igreja do Senhor nos nossos dias, né? O mesmo cuidado que eu tenho com o meu testemunho pessoal, doméstico, profissional e também na vida social. E a sua disposição
de agradar a Deus? Como era a sua disposição de agradar a Deus? Um homem pronto para agradar a Deus. Isso a gente vê nos versos 4, 5, 8 e 33. Você pode ver na sua Bíblia. Nós estamos em Atos capítulo 10, para aqueles que chegaram depois. Alguns fatos sobre Cornélio são dignos de nota. Ele tinha um conhecimento limitado, a ponto de se prostrar diante de Pedro e o adorar. Logo, ele ainda precisava crescer, ele ainda não tinha conhecimento do que a gente chama de sã doutrina, né? Ou todo o conjunto de verdades a respeito de Jesus, de Deus e da nossa fé para com Ele. Ele confundiu a criatura com o Criador. Ele confundiu o Evangelho com o evangelista. Pedro prontamente o corrige, ordenando-lhe que nós devemos adorar a Deus. Veja aí um papel importante dos mais experimentados, dos líderes, a guiar as pessoas. Eu tenho me deparado com irmãos muitas vezes, eu não falei isso não, porque a pessoa pode não gostar. Irmãos, Deus nos chama para ensinar uns aos outros. Ensinar é um gesto de amor. Deus nos chamou para pastorear, e as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Portanto, ajude seu irmão, ensine seu irmão com amor, é verdade, mas todos nós fomos chamados para ensinar, para pastorear uns aos outros. Não é função somente do pastor. Na igreja presbiteriana, principalmente dos presbíteros, dos diáconos. Tito vai falar que as irmãs experimentadas vão ajudar as mais jovens. Não é se meter na vida do outro, não. Ensinar a verdade da palavra de Deus, compartilhar as verdades eternas com amor, é um santo serviço que todos nós precisamos fazer. Pedro diz: levanta-te. Pedro, nós temos que adorar é a Deus. Não obstante as limitações de Cornélio, nós destacamos 3 pontos importantes aqui sobre ele. Vamos ver? Primeiro ponto: dava ordens aos seus subordinados e recebia ordem dos seus superiores. Eu já tive experiência nas igrejas por onde passei, né, de pessoas que, fulano, eu não vou falar isso. Pastor, aconteceu isso, mas não vou falar com fulano, porque é oficial, porque é soldado, porque é policial, porque é engenheiro, porque é líder, porque é isso, porque é aquilo. Não, é empresário. Empresário, o seu coração precisa também de conhecer as verdades da Bíblia. O homem importante para a sociedade também precisa. Na igreja somos iguais. O homem simples também precisa. Então, ele tinha 100 homens, né? Um centurião, ele era um líder de 100 homens, debaixo de suas ordens, de sua autoridade. Mas quando ele recebeu uma visão do anjo, ele perguntou: que é, Senhor? Que é, Senhor? Quando Deus lhe enviou uma visão, ele prontamente obedeceu. Prontamente obedeceu. Certa vez eu fui procurado pela junta diaconal numa igreja que pastoreei, porque o envelope do dízimo da família de um irmão policial veio escrito lá o valor do dízimo, das ofertas, e o envelope estava vazio. E eles ficaram: reverendo, pastor, como é que a gente vai proceder com isso? Na hora da conferência lá, falar com o irmão imediatamente, falar com o homem. Ele não era nem membro da igreja, só a esposa e os filhos. Falar com o homem imediatamente. Mas fala com o homem. Por isso são 2 que fazem a conferência, e às vezes ainda um terceiro, que era o tesoureiro, que era no caso era um presbítero. Vão lá, falem com o homem.
Aí foram todos, eu falei, não sou eu, é vocês, a autoridade é de vocês. Vocês receberam imposição das mãos, não só para chamar a atenção da irmã, do irmão ou do filho, para isso. E aí, temerosamente foram ao irmão. O irmão, não é possível, olha, está aqui. Nós conferimos, está aqui, veio vazio. Durante a semana ou na semana seguinte, irmãos, o cheque foi encontrado dentro de uma das Bíblias da família. E essa pessoa veio à igreja e veio aos diáconos, perdão, parabéns pela lisura, parabéns pela transparência, parabéns pela... Ora, irmão, se você não vai falar com aquela pessoa, não vai falar com aquele... Depois que ele encontra o cheque, ué, vocês viram o envelope vazio e não me falaram nada? Então, nós temos que ensinar, isso é ensinar, como muitas coisas, né? Pedro dá essa demonstração, porque ele era um homem que dava ordem, Cornélio dava ordem, e ele sabia obedecer ordem. Ele era sedento por ouvir a verdade de Deus. Versos 24 e 33 nos informa isso. Cornélio tinha pressa e disposição para ouvir a palavra de Deus. Ele estava esperando pela chegada de Pedro. Veja, ele estava ansioso para que Pedro chegasse para lhe ensinar a palavra. Ele se preparou para receber a palavra de Deus. Deus havia preparado o seu coração. A terceira coisa é que ele ansiava levar outras pessoas a conhecer a Deus como ele havia conhecido. Irmãos, isso está escasso nos nossos dias. Parece que a gente não quer que as pessoas saibam que somos cristãos. A gente tem vergonha de falar de Jesus. A gente tem vergonha de apresentar Cristo às pessoas, de falar do amor de Deus com segurança, apontar o caminho, apontar esperança. Eu não sei nem o que falar. Não fale, ore. Esteja junto. Ouça as pessoas. Não pode ir perto? Liga. Não quer ligar? Grave uma mensagem de voz. Mas ouça. Deseje, ore e faça algo para que as pessoas conheçam a Deus. Pode ser um coração aflito, pode ser um coração preparado por Deus, um terreno fértil para receber a santa semente. Cornélio reuniu seus parentes e amigos. Olha os versos 24 e também o 33. O 24 diz: no dia imediato entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Estamos todos aqui, reunidos, e queremos ouvir o que Deus tem a nos falar. Cornélio reuniu ali, quando Pedro chegou, já tinha uma congregação na casa de Cornélio para ouvir falar as verdades de Deus. Ele queria compartilhar com sua família, ele queria compartilhar com seus amigos a mensagem que ele ia receber. Ele tinha ainda um conhecimento limitado a respeito de Deus. Ele havia descoberto que ele não queria andar no caminho que ele estava andando, adorar os deuses que ele estava adorando, prestar o culto que ele estava prestando, que não agradava a Deus, não era o culto ao Senhor. Ele queria conhecer as verdades de Deus. Ele já nasce com um coração evangelístico. Antes de sua conversão, ele já está preparado para isso. Que coisa extraordinária. Que muitos Cornélios se levantem nos nossos dias. Que muitos Cornélios se levantem na igreja Ebenezer, para alcançarmos, dentre esses 22 mil habitantes que tem na nossa região,
os escolhidos do Senhor, aqueles corações que já estão preparados pelo Senhor para ouvir a sua mensagem. Desperte, querido irmão da família Ebenezer. Desperte, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, criança. Roguemos ao Senhor por esses corações e vamos nos lançar a fazer alguma coisa para alcançar essas vidas. Nós vamos ver algumas verdades sobre a conversão de Cornélio. Ele era um homem com muitas virtudes, um soldado importante, um chefe de família exemplar, um cidadão abençoador e abençoado pelo Senhor. Ele tinha sede de Deus, ele era temente a Deus, mas ainda não estava salvo. Algumas verdades são essenciais e precisam ser destacadas aqui. Ser uma pessoa religiosamente sincera não é suficiente para ser salva. Ser uma pessoa religiosamente sincera não é suficiente para ser salva. Falar em nome de Deus, fazer algum ritual não é suficiente. Cumprir cerimônia, cumprir rituais não é suficiente, não são suficientes. Olha o verso de número 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele precisava ouvir o Evangelho. Ele era piedoso, temente a Deus, dava esmolas ao povo, orava a Deus de contínuo, era sacerdote do lar, um influenciador no seu trabalho, gozava de bom testemunho em toda a nação. Porém, no entanto, sobretudo, ele ainda não conhecia o Evangelho. Ele ainda não conhecia a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Olha o verso número 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o quê? O Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Louvado seja Deus. Esse é o Senhor de todos. A necessidade não é suficiente para levar as pessoas ao céu. Nossos sentimentos não são suficientes. Eu penso agora uma coisa, daqui a pouco eu penso outra. Eu mudo. Meu humor muda, varia. Meu ânimo, minha percepção das coisas, minha percepção a respeito de Deus, das verdades eternas. Mas Deus não muda, Jesus não muda. Como diz Hebreus 11:8, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Saber que precisamos de Jesus, saber que precisamos de salvação, não é suficiente. É preciso conhecer a Jesus. Lembra do jovem rico? Ele conhecia os mandamentos. Ele prostrou-se, adorou o Senhor. Ele queria ser salvo. Mas ele queria ser salvo fazendo e não sendo. O importante, irmãos, não é fazer, não é ter, é ser transformado, é ser filho de Deus, é ser obediente, é ser seguidor de Jesus, é viver sob o senhorio de Cristo, é viver o Evangelho, a verdade de Deus, Jesus Cristo em nossa vida. Onde o Evangelho da paz chega, os preconceitos caem todos. Versos 34 e 35 nos informam isso. Oi, Fátima, minha irmã, Deus abençoe, querida. Versos 34 e 35. Então falou Pedro, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é
aceitável. Deus estava preparando o caminho do Evangelho para os gentios, para os estrangeiros, colocando Pedro ali, na casa de Simão, o curtidor. O Evangelho da paz não faz distinção entre judeu e gentio, judeu e grego, judeu e asiático, judeu e europeu, entre homem e mulher, entre doutor e analfabeto, entre religioso e ateu. Deus não faz acepção. Todo aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Temos que apontar o caminho que é Jesus. E aí sim, pessoas encontrando-se com Jesus vão encontrar o Evangelho da paz. Não é que vão ter ausência de problema, mas vão ter a paz que excede todo o entendimento, que é Cristo. O Evangelho quebra muralha, o Evangelho despedaça grilhões, o Evangelho rompe tabus, o Evangelho quebra preconceito, o Evangelho faz da igreja um único povo, o Evangelho faz da igreja um único rebanho, o Evangelho faz da igreja uma única família. Eu estava falando para si essa semana, a mensagem que eu mando toda manhã chega a médicos, chega a técnicos, chega a idoso, chega a uma jovem, chega a um empresário, chega a um servidor mais humilde e produz seus efeitos. A reação das pessoas é extraordinária. O empresário, mega empresário, disse: pastor, essa palavra falou o meu coração. O desempregado falou o meu coração, graças a Deus. Irmão, isso é extraordinário. O Evangelho quebra barreiras. O Evangelho nos torna um em Cristo Jesus. O Evangelho nos faz olhar para o mundo e suas propostas passageiras, efêmeras, não valer nada para a gente. E Jesus valer tudo. Entregar a vida por Ele ser a única razão do nosso ser. A evangelização é uma tarefa humana e não dos anjos. É outra coisa importante que nós aprendemos com a conversão de Cornélio. Olha os versos 4 e 5 que nós já lemos. Cornélio, este fixando. Cornélio, né? É o que ele ouve do anjo. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Um anjo do Senhor falou do céu a Cornélio e lhe deu ordens da parte de Deus. Mas vejam, não pregou o Evangelho. O anjo ordena da parte de Deus que Cornélio mande chamar Pedro. Quem é Pedro? É a igreja. Quem é Pedro? É o pregador. Quem é Pedro? É a representação da igreja que Deus confiou para pregar o Evangelho. Cornélio precisou enviar um mensageiro a Jope. Jope ficava a uns 50 quilômetros de Cesareia. Vocês imaginem, 50 quilômetros naquela época, provavelmente a pé, a fim de que ele viesse pregar o Evangelho para ele e sua família. 50 quilômetros para ir chamar, 50 quilômetros para voltar. Isso nos informa, irmãos, que o método de Deus é a igreja, não a denominação, não a instituição, mas é um referencial. É um referencial. Alguém passa na frente da igreja e
vê lá, visualiza, é a representação do povo de Deus na terra. Por isso o lugar é importante, por isso sentimos falta de estar reunidos lá. Quem passa aqui na minha porta, os vizinhos, não sabe o que eu estou fazendo aqui. Talvez o vizinho que está ali, que eu estou escutando, esteja até ouvindo parte do que eu estou falando. Mas se alguém passa lá na Rua China 282, eu posso estar de colarinho clerical ou não, pode ser um presbítero, pode ser uma irmã, mas sabe que alguém ali está falando do Evangelho, sabe que alguém ali está falando de Deus, visualiza alguma coisa, visualiza o nome igreja, já que nós ainda não temos cruz, mas quem olha para uma cruz, quem olha para uma torre, quem olha para algo apontando para o céu, tem essa percepção. O ser humano sempre precisou disso ao longo da história. Por isso a necessidade, sim, dos templos, sim, dos lugares de adoração, sim, do simbolismo, sim, dos sacramentos, sim, das roupas, sim, da adoração, sim, de nos curvarmos diante de Deus. Quanto tempo será que os nossos filhos, que os nossos familiares não nos viram orando ajoelhados? Será? Tem muito tempo ou não? Ou já fizemos isso? Nossos filhos nos veem cotidianamente assim, curvados diante de Deus? Eu posso orar deitado, eu posso orar sentado, posso orar dirigindo, de olho aberto. Mas se eu estiver ajoelhado, inequivocamente, quem ver vai saber que estou curvado diante do Rei e Senhor de toda a terra. Estou orando, ou rezando, como alguns podem pensar. O método de Deus é a igreja, é o seu povo. Se a igreja falhar, Deus não tem outro método. É a igreja. Se nós calarmos, as pedras clamarão. E a promessa do Senhor é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja vai marchar e vai avançar, com pandemia, sem pandemia, com guerra, sem guerra, com pastor, sem pastor, com templo, sem templo. A igreja marcha. E a igreja tem avançado, graças a Deus. Podemos avançar muito mais, mas a igreja tem avançado. O Evangelho está centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Pedro vai à casa de Cornélio e prega o Evangelho para ele e para sua casa. E o conteúdo da pregação de Pedro na casa de Cornélio, nós vamos destacar aqui para a gente caminhar para o final. Renascida já olhando para o relógio. Eu tenho que estar 11 horas na igreja central para gravar uma mensagem do culto das 7 palavras da cruz. Mas dá tempo. Estou em Americana, não estou no Rio, não tem engarrafamento. Daqui é rapidinho. Se for de moto, então mais rápido ainda. O Evangelho está centrado na vida e nas obras portentosas, maravilhosas de Jesus. Verso 38, olhe comigo aí. Verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem, para curar todos os oprimidos e libertar das garras do diabo. Onde Jesus está, reina a vida e não a morte. E esse domingo de Ramos é um domingo muito significativo. É a Jerusalém recebendo o rei. É verdade que as pessoas têm percepção diferente, mas nem isso muda. Ele continua sendo o rei. E por isso ele entra montado num jumentinho pacífico,
o reino de paz, não de guerra. Porque onde Jesus chega, chega a vida, chega a paz. Onde Jesus está, os grilhões são despedaçados. O Evangelho está centrado na morte de Cristo, verso 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, prendendo-o no madeiro. Pedro é uma figura importante, porque ele foi testemunha ocular, além de ter sido discípulo, ele foi testemunha ocular do julgamento, da condenação e da morte de Jesus. A morte de Cristo é a nossa carta de alforria, a nossa libertação. Ele morreu não como um mártir, mas como um substituto nosso. E essa doutrina extraordinária do substituto, normalmente o substituto, já viu no time de futebol, o reserva, o substituto é um inferior. No nosso caso, o substituto é superior. Por isso ele morreu por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho está centrado também na ressurreição. Além da morte, na ressurreição. Obra, morte e ressurreição. Olha os versos 40 e 41. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu de entre os mortos. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele rompeu as cadeias da morte. Ele abriu o túmulo de dentro para fora. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Ele agora tem as chaves da morte e do inferno. A morte não tem mais a última palavra. O Evangelho está centrado no senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor de todos. Olha o verso de número 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Mas também é o juiz de vivos e mortos. Olha o verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Todos terão que comparecer perante ele e prestar contas de sua vida. Jesus diz em Mateus que até daquilo que a gente fala, vamos prestar contas a Deus. Por isso precisamos de Jesus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entrar no céu não é uma questão de pecar ou não pecar, porque a gente não pode não pecar. Entrar no céu é uma questão de arrepender-se. Essa é a grande diferença. Todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Evangelho oferece remissão de pecados para todos que creem. Olha o verso número 43. De todos os profetas dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A remissão de pecados, o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna não é alcançada pelas obras, nem pela religião, mas por crer em Jesus Cristo. Quem crê tem a vida eterna, diz João 6,47. O que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, como diz João 3,16. Concluindo, amados irmãos, aqueles que recebem o Evangelho recebem o Espírito Santo e devem ser integrados à igreja do Senhor. Versos de 44 a 48. Ainda Pedro falava estas coisas,
quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, pois ouviam falar em língua e engrandecendo a Deus. Então perguntaram a Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Os gentios creram e foram batizados com o Espírito Santo, e imediatamente foram batizados com água e integrados à igreja. Todo aquele que crê deve integrar-se à igreja de Deus, por meio da sua pública profissão de fé e do batismo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Cornélio e toda a sua casa foram convertidos, batizados com o Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo da promessa, e receberam também o batismo com água, também publicamente professaram a sua fé. E você, meu irmão? E você, minha irmã, que está me ouvindo agora ou que vai me ouvir depois? Já creu em Jesus Cristo? Já recebeu o Espírito Santo? Já se decidiu ser membro da igreja? A igreja de Deus, fazendo sua pública profissão de fé e seu batismo? Mais uma vez, o Senhor está fazendo esse convite a você. Quer saber mais sobre o Evangelho? Me procure. Os aqui de Americana, na igreja. De terça em diante estou na igreja todo dia. Rua China 282, no Parque das Nações. Ou pelos meios, pelos canais, meu Facebook, o Facebook da igreja, meu WhatsApp, meu e-mail. Terei muito prazer em conversar mais com você sobre as verdades do Evangelho. O Evangelho de Cristo, da obra de Cristo. O Evangelho do Cristo que morreu, o Evangelho do Cristo que ressuscitou para remir pecados, para salvar-nos e livrar-nos das garras do inimigo e libertar-nos para vivermos com Deus e para Deus. Que Ele muito lhe abençoe, que Ele lhe dê um domingo de paz. E o convite está feito para às 19h30 nessa página. Esse conteúdo também será colocado no canal da igreja no YouTube. Divulgue, compartilhe, ore por alguém, fale de Cristo para alguém. Deus nos abençoe. Vamos orar pelos que sofrem. A igreja Ebenezer e muitos irmãos conhecidos estão abalados de ontem para cá com o falecimento da Daniele, a esposa do Diego Zolese. Ela cuidou dele com Covid e logo depois ela também contraiu. Foi hospitalizada, entubada, e Deus aprove chamá-la à sua presença no dia de ontem. Nós choramos, nós nos entristecemos, mas não como os demais que não têm esperança, como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos esperança em Jesus. Nós bendizemos o nome do Senhor, porque Ele é o dono da vida. Ele nos sustenta nessa vida e nos sustentará em demanda da pátria celestial. A certeza da ressurreição do Senhor e da nossa ressurreição, para vivermos com Ele eternamente, porque Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele não morrerá eternamente, mas terá a vida eterna. Oramos pela família, oramos pelos familiares da Daniele, pelos familiares do Diego, seus pais, Robson, Leonor, seus irmãos, sua irmã e todos os familiares. Inverte a ordem natural das coisas, é muito sofrimento. A mãe, os pais da Daniele certamente estão
vivendo dias de apreensão, mas que o conforto do Senhor seja sobre cada um. No Brasil e no mundo, muitos têm sofrido, não só de Covid, mas principalmente, né? E todos estamos muito abalados, mas confiantes no Senhor e gratos a Ele pelo dom da vida e principalmente pela vida em Cristo Jesus, a vida eterna, a vida da nossa alma, a vida que não termina no túmulo nem na sepultura. Que o conforto do Senhor seja sobre cada um. Nós agradecemos a Deus pelas famílias, pela igreja, por aqueles que têm contribuído, continue doando. Nós temos necessitados, as restrições aumentaram, especialmente no nosso estado, muitas pessoas desempregadas, sem ganho, e a igreja tem assistido. Então continue doando o quilo de alimento ou mais, fazendo uma transferência, contribuindo com regularidade, os dízimos, ofertas. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem sustentado com as suas orações e com a sua participação. Vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, por esse dia, pela tua palavra. Ó Deus, nós te louvamos pela esperança em Cristo, nós te louvamos, ó Deus, pelo Rei e Senhor que veio ao nosso encontro, o Rei de paz, o Rei Salvador, o Rei que não se escondeu, o Rei que se apresentou, o Rei que enfrentou, ó Deus, as autoridades, a fúria do mundo, ó Deus, para nos libertar dos nossos pecados, das garras do diabo, ó Deus, do mundo hostil, Senhor. Obrigado, porque Jesus é a nossa paz, ó Deus. Preenche, ó Deus, não existe vazio que o Senhor não possa preencher, não tem necessidade que o Senhor não possa suprir, não tem carência, não tem, ó Deus, lugar onde o Senhor não possa ir, ó Deus, não tem benefício que o Senhor não possa trazer ao teu povo. Por isso rogamos nesta hora conforto, consolo aos que sofrem, ó Deus, restauração, saúde, ó Deus, daqueles que estão enfermos, renova as forças, ó Deus, dos cuidadores, dos familiares, dos profissionais da área da saúde, todos, Senhor, de todas as áreas, da segurança, do abastecimento, ó Deus, ser com as nossas autoridades, ser com a nossa cidade de Americana, com o nosso estado, com o nosso país, ó Deus, com essa semana, Senhor, ó Pai, que todos os acontecimentos que se deu com Jesus nesta semana possa nos edificar. Ó Deus, abençoa as nossas crianças que estarão durante toda esta semana estudando sobre um dos pontos da Páscoa. Ó Deus, abençoa o nosso departamento infantil, na liderança da professora Daniela, ó Deus, e a todos os seus colaboradores, sua equipe, nossa escola dominical, ó Deus, e com o próximo domingo no culto da ressurreição, junto com a igreja Moriá, às 8h30. Abençoa-nos, Pai, dirige-nos, Deus, nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito seja sempre sobre nós, também sobre a nossa casa, alcançando nossos queridos familiares e os nossos irmãos por toda a terra, hoje e eternamente. Amém. Ótimo dia a todos, Deus abençoe, obrigado por sua companhia, né? Então quero mais uma vez estender o convite a logo mais às 19h30 no canal, quando estaremos estudando a palavra de Deus e a passagem do Domingo de Ramos. E atenção, no próximo domingo, a atividade da manhã não será às 9h, mas às 8h30. Nós vamos fazer uma programação muito especial, com louvores, com cânticos e com pregação da palavra, né? Eu vou pregar 15 minutos e o pastor Davi Horta, da Igreja Moriá, também vai pregar 15 minutos. E será intercalado com cânticos especiais preparados para o domingo da ressurreição. Eu e o pastor Davi vamos estar lá na Igreja Moriá, em frente às câmeras, pregando. Só nós dois e a equipe técnica, né? E as músicas foram gravadas e vão ser colocadas
né, no momento certo. Então nós vamos pregar ao vivo, em frente às câmeras para vocês, e as músicas, o culto inteiro vai ser transmitido pelo canal do YouTube da Moriá, e vai ser retransmitido também, segundo o Wellington, a Késia, o presbítero Wellington Silva, vai ser, o link vai ser divulgado, e nós vamos poder retransmitir pela nossa página. Então, próximo domingo da ressurreição, vai ser às 8h30. O culto vai ser transmitido lá da Igreja Presbiteriana Moriá. Para quem conhece aqui a Americana, vai ser aqui próximo, mas não vai ser aberta ao público, né? Só nós dois, os pastores, vamos estar lá. E então, transmitindo o culto, vai durar 1 hora. Vai ser de 8h30 às 9h30, culto da ressurreição, como parte da programação. Então vai ser transmitido o da Filadélfia, nossa igreja mãe, na quinta. Na sexta, o culto das 7 palavras da cruz, pela Igreja Presbiteriana de Americana, a central, né, a IPA. Eu vou ser um dos pregadores, a terceira palavra da cruz. Estou indo para lá agora para gravar. O culto vai ser montado e vai ser transmitido, né? Então, na sexta-feira, de meio-dia, né, iniciando ao meio-dia, os irmãos daqui de Americana já sabem, né? Todo ano tem essa programação. Então, vai ser mantida, só que transmitida de forma online. Nós estamos contribuindo, né, colaborando com a sociedade nesse tempo de restrição, para que a gente tenha uma diminuição de contágio e uma diminuição de sofrimento de muita gente, e que a gente retorne à vida, né, o comércio, a economia. Ore por isso, para que as pessoas acatem as decisões das autoridades, fiquem em casa, se precisar sair, usa máscara, cuidado com a limpeza das mãos, álcool gel, evite levar a mão à boca, ao nariz e aos olhos quando estiver em público, né? Se cuide, e Deus cuidará de todos nós. Ótimo dia, Deus abençoe a todos.